Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Jorosato Rebobinagem. Hoje estamos aí para mais um vídeo onde vamos ensinar vocês como rebobinar um motor 2 polos 18 ranhuras trifásicas. Esse é um motor da Hybrid de 1CV, né? 220-380, ele é de 2 polos, 3.465 RPM. Eu tô narrando aqui o vídeo porque eu acabei na edição, eu postei esse vídeo no canal aí. Porém, esse vídeo ele não ficou bom porque acabei errando na edição dele e ficou sem áudio. Então, galera, vamos começar a explicar para vocês, tá? Mas eu queria agradecer os amigos aí que me alertaram que estava sem áudio. Até então eu não sabia. Aí eu excluí o vídeo e agora eu vou estar falando para vocês aí, comentando, né? Mostrando e comentando. Então é o seguinte, ó. Esse motor, ele tem 6 grupos, tá? O conselho que eu dou, todos os motores que vocês pegarem, vocês têm que se atentarem como ele está, ainda mais quando o motor é diferente, motor que vocês não estão acostumados a fazer. Esse motor aí eu nunca tinha feito de 18 ranhuras, foi o primeiro motor de 18 ranhuras que eu fiz. Ele é um motor camada única, né, 18 ranhuras. O que acontece? São 6 grupos de bobina, onde vão ter 3 grupos com passe 8 e 3 grupos com passe 8-10. Então temos 3 grupos com uma bobina e 3 grupos com 2 bobinas. Aí eu tava tirando o esquema de colocação dele. A gente tem ali um grupo de 2 bobinas colocado, pulamos uma ranhura, colocamos um grupo de uma bobina do passe 8, depois pulamos 2 ranhuras, ponhamos um grupo do passe 8-10 e assim por diante até fechar os 6 grupos. Galera, eu fiz esse esquema planificado para ilustrar para vocês. Aí temos 3 cores, né? Os grupos com 3 cores diferentes que cada cor vai representar uma fase. São 3 fases, né? Então temos aí bobina passe 8-10 em preto, dando início à colocação. Depois pulamos uma ranhura, colocamos a bobina vermelha do passe 8 da outra fase. Depois pulamos 2 ranhuras, colocamos a bobina do passe 8-10, tá? De outra fase. Depois pulamos uma ranhura e colocamos a bobina do passe 8, tá? Da primeira fase, que já está pronta. Aí depois pulamos mais 2 ranhuras, colocamos a bobina do passe 8-10, da segunda fase, que já está pronta. Aí pulamos uma ranhura e colocamos a bobina do passe 8 ali, da terceira fase, e fazemos o fechamento aí, então, nesse motor, da colocação de bobinas. O motor tá colocado. Eu fiz esse esquema planificado porque ajuda, às vezes tem pessoas que interpretam melhor esse esquema planificado, né? Um pouco mais fácil. E é um esquema que não tem erro daí, né? Então, depois dando sequência, como eu já tirei o passe, eu já ia partir para os dados originais desse motor aí, para tirar os dados. Então, galera, tem que prestar muito bem atenção quando pega um motor diferente, motor que vocês nunca fez. Atenção você tem que ter em todos os motores, mas principalmente em motores onde você ainda não tem experiência, né? Esse foi o primeiro motor 18 ranhuras que eu fiz, porém foi bem tranquilo porque eu me atentei bastante, né? Ali na questão de colocação de bobinas. Então, continuando tirando o esquema elétrico do motor, eu vi que ele estava em série. Por quê? Porque esse motor, a saída de fio da ranhura já estava entrando no cabo de saída sozinha, né, e indo para fora. Quando a gente tem 2 saídas de ranhuras entrando no cabo, aí o motor é em paralelo. Como aí só tinha uma saída de fio vindo de uma ranhura só e entrando no cabo, ele estava em série, tá? E ele tinha emendas também, mas isso é bom para identificar quando o motor é sem emendas. Vem de uma saída de uma ranhura só entrando no cabo, está em série. Vem de 2 ranhuras diferentes, 2 saídas entrando no cabo, é paralelo, tá? Então, pessoal, aí eu comecei cortando a ranhura do passe 8, né? Ali de um grupo, para mim levantar e começar a contagem das espiras. Daí eu fui contando ali, né? Fio por fio. Tem que ser fio por fio, com muita atenção. E separando certinho, né? Deu 90 espiras ali no passe 8. Depois, em seguida, para ter certeza, eu cortei também o grupo com passe 8-10. Fiz a contagem das espiras no passe 8 e fiz a contagem das espiras no passe 10.
Deu 90 espiras em cada ranhura ali, né? Cada bobina do grupo. Tanto passe 8 quanto passe 810. O fio eu tinha medido, deu um fio 23. E a ligação desse motor é ligação série, né? Como eu já comentei para vocês. Pessoal, então terminamos a limpeza do motor, isolamos as ranhuras, cortei o papel para isolar, colocar a calha por cima, faço sempre uma isolação aqui nos mancais aqui, né, em volta, para a bobina não bater aqui nesse mancal e arranhar, é muito importante isso, faço isso em todos os motores blindados aí. Então agora eu vou começar, já tirei o molde da bobina, tô aqui com minha bobinadeira pronta para começar. Esse motor, ele tá feito com fio 23, ele é feito. Um fio 23, 90 espiras, tá? Em todos os passes. As 3 bobinas com passe 8 vai ser 90 espiras cada uma com fio 23. E as 3 grupos de bobina, que são passe 810, também vão estar com 90 espiras em cada bobina, tá? Com fio 23. Então eu vou estar fazendo 3 bobinas com passe 8 e 3 bobinas com passe 810, tá? Grupos no caso, né? Pessoal, já estou com os 3 primeiros grupos feitos. Eu fiz 2 grupos do passe 8 e um grupo do passe 810. Então é o seguinte, aqui para facilitar para mim colocar, eu começo colocando bobina do passe 8, porque aqui vai dar menos volume aqui dentro, porque vai ficar uma bobina do passe 8, um grupo do passe 8 e um grupo do passe 810 levantado. Aí vai ficar só uma bobina para eu colocar, que é do passe 8. E o outro passe 810 que eu vou colocar aqui já vai estar mais fácil de eu colocar, porque já vai estar mais afastado. Então eu vou começar assim, eu vou colocar primeiro essa bobina aqui, do passe 8. Pessoal, então eu coloquei aqui a primeira bobina, né, o grupo do passe 8 só, primeiro grupo, né. E agora eu vou para esse grupo aqui do passe 8 e 10. Lembrando que eu coloquei aqui, né, o grupo do passe 8. Agora eu vou pular 2 ranhuras para mim poder aqui colocar o passe 8 aqui do grupo com passe 810, tá? Então toda vez que eu for colocar esse grupo do passe 810 aqui no motor, eu vou pular 2 ranhuras. E toda vez que eu for colocar o grupo do passe 8, eu vou pular uma ranhura só. Eu vou colocar aqui, vocês vão ver. Agora eu coloquei aqui, né, então, a bobina do passe, o grupo do passe 810. Sempre confundo bobina e grupo. Mas isso aqui é o grupo, tá? O grupo de 2 bobinas. Coloquei, ó, podem ver que eu pulei 2 ranhuras. Coloquei o passe 8 e o passe 10. Agora, eu fico com essas 2 grupos levantados, tá? No escamado 2 polos sempre vai ser assim, os 2 primeiros grupos ficam levantados. Agora eu vou colocar esse grupo, né, da bobina do passe 8 aqui. Para mim colocar ele sempre seguindo a lei. Quando eu vou colocar o grupo de 2 bobinas, desculpa. Quando eu vou colocar o grupo de 2 bobinas, eu pulo 2 ranhuras. Quando eu vou colocar o grupo de uma bobina só, eu vou pular só uma ranhura. Então eu vou colocar o passe 8 aqui, ó, contando essa ranhura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai cair aqui, ó, vai cair certinho, vai dar o espaço certinho aqui. Colocando aqui, vai cair aqui, tá? Então eu vou fazer isso agora. Finalizei a colocação do terceiro grupo, que é o grupo do passe 8, ó. Olha só, vejam bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caiu certinho, deu certinho. Tá vendo? Agora o meu próximo grupo aqui vai ser o grupo do passe 8 e 10, né? Que eu vou fabricar ali agora. Vou pular 2 ranhuras, ó.
Olha só, vai cair nessa ranhura o passe 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o passe 10 aqui vai dar certinho aqui. Então, é assim que funciona. Vou terminar de fazer os grupos e vou colocando e mostrando pra vocês, para não ter erro aí de entendimento, todo mundo conseguir aprender fácil. Bom, agora eu finalizei então a fabricação de bobinas, né? Fiz os dois grupos com passe 8, 10 e um grupo com passe 8. Aqui dentro eu tenho dois grupos com passe 8, então totaliza 3 grupos do passe 8. E tem um grupo do passe 8, 10 aqui, ó. Então, um grupo lá com mais 2 aqui totaliza 3. 3 grupos com passe 8, 10, 3 grupos com passe 8. Agora vamos colocar o grupo do passe 8, 10, tá? Vou colocar aqui, começando aqui, ó. Pulei 2 ranhuras, coloco o passe 8 aqui. E o 10 vai cair aqui, né? Sobrepor aqui. Então o 8 vai cair aqui e o 10 aqui. Vocês vão ver agora. Pessoal, olha aí, ó. Pulei as 2 ranhuras aqui, ó. Passe 8 aqui. Caiu ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 10 caiu por cima. Certinho, casou certinho. Agora eu vou pro passe 8. O último passe 8 aqui. Grupo do passe 8, tá? Eu tô com isolante aqui pra proteger, mas ele vai... Eu vou pular uma ranhura e vou colocar o passe 8, ó. Se eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai cair aqui certinho. Aí eu vou colocar o outro grupo do passe 8 e 10 e finaliza caindo essas bobinas. Aí eu vou colocar então agora a bobina do passe... O grupo, bobina do passe 8 do grupo, né? Que é passe 8, ó. Vou pular essa ranhura, põe aqui. Pessoal, então eu coloquei aqui, ó. Pulei uma ranhura e coloquei o passe 8, ó. Deu certinho, casou certinho. Aí, como é que ficou? Agora, eu vou colocar o último grupo, tá? O último grupo, vocês podem ver aqui, se tivesse errado a colocação, não ia dar certo, ó. Eu vou pular 2 ranhuras, sobrou 2 ranhuras para apanhar passe 8 e passe 10, que vai cair nessas 2 ranhuras aqui, tá? Então eu vou fazer isso agora. Outra coisa que eu faço aqui é colocar essa fita crepe aqui. Por quê? A fita crepe ela facilita dos dois lados, tá? Ela facilita depois na hora de fazer a isolação entre grupos. Se você isola entre grupos esses motores aqui desse porte, então você coloca uma fita crepe aqui para o fio não ficar se espalhando e entrando no meio do isolante, entrando no meio dos fios e acabar atrapalhando e não ficando bem isolado daí, tá? Vou colocar agora o último grupo aqui. Pessoal, olha só, então mais um grupo colocado, ó, que era o grupo último que tinha para colocar, passe 8 e 10, ó. Pulei 2 ranhuras, passe 8 e 10, casou aqui certinho. Agora eu vou descer as bobinas que estavam levantadas, que é a bobina do passe 8 aqui, ó. O grupo, né, do passe 8. E na sequência o grupo do passe 8 e 10, ó. O grupo do passe 8 vai cair aqui, né, nessa ranhura sozinha. E o grupo do passe 8 e 10 nessas 2 ranhuras aqui. O passe 8 aqui e passe 10 aqui. E não vai ficar nenhuma ranhura vaga, vai ficar tudo casadinho perfeito. Pessoal, então caiu aqui o penúltimo grupo, tá? Do passe 8, ó. Beleza? Tô aqui com o grupo do passe 8 e 10 pra descer agora aqui pra finalizar. Então eu vou descer esse grupo agora aqui. Fecha a minha colocação de bobinas aqui, tá? Dos grupos, no caso. Pessoal, então eu finalizei aqui a colocação, tá? Dos grupos. Fechou. Eu vou virar ele, vou fazer a isolação entre grupos do lado contrário da ligação, para mostrar para vocês como que ficou os grupos certinho, né? Vai dar para identificar certinho, para vocês verem aí como é que ficou. Pessoal, então eu terminei aqui de fazer a isolação, amarrar desse lado. Percebam, ó, grupo de 2 bobinas, na sequência grupo de uma bobina só, depois grupo de 2 bobinas,
depois grupo de uma bobina só, depois grupo de 2 bobinas e outro grupo de uma bobina, finalizando aí, fechando a sequência 6 grupos, né? Ver como é que ficou, ó. Foi feito toda a isolação entre grupos, bonitinho, tudo certinho, ó, pra não ter nenhum tipo de problema aí, né? Caprichado mesmo, né? Então agora eu vou partir para ligação, mostra esse motor já pronto aqui para ir pro verniz. Pessoal, então o nosso motor tá pronto, ó, como é que ficou, tá? Eu vou estar envernizando agora então, para finalizar aí, né? Passar um vernizinho nele, para escorrer, tem que ser escorrido, jogado. Esse negócio de pincel aí é coisa de quem tá com dó de verniz, tá? O negócio é meter verniz sem dó no motor, porque o motor compactar mesmo, penetrar bem e não ter problema de queimar por curto-circuito, tá? Então, não tenham dó de verniz. Pois bota um recipiente ali embaixo, pega o verniz e reutiliza, dilui ele com diluente um pouquinho. E também depois que reutilizou, joga no mato. Já não presta mais. Aí, ó. Olha como é que ficou. Bem envernizado. Espera aí uns 10 a 15 minutos aí. E verniza outro lado também. Jogo também, despejo. Vai caindo ali, ó. Vai na minha garrafa ali. E eu jogo pra dentro dessa latinha. Depois eu diluo com diluente e uso ela também. Então é isso aí, ó. Ficou bom, bem feito. Não ficou 100% acabamento, mas tá ótimo. A bobina ficou no tamanho ideal, ó. Não ficou alta. Agora eu vou deixar ele secando aqui, escorrendo, e depois verniz do outro lado. Então agora eu vou voltar com ele já sequinho aí, montado pra gente tá testando. Pessoal, então depois de deixar nosso motor secando aí à noite, né? Secou bem o verniz, ó, nem parece que foi vernizado. Mas foi, tá bem firme a bobina. Aqui o outro lado, ó. Bem vernizado, tudo certinho. Troquei os rolamentos dele, né? Agora vamos testar pra ver, montar aqui pra gente testar ele, ver como ficou. Pessoal, então montei o motor, vou estar testando agora. Tô aqui com a alimentação já trifásico 220 volts. Só ficou 3 fios porque fiz a ligação interna, né? Triângulo para 220 volts trifásico, 1,6 num fio, 2,4 no outro e 3,5 no outro. São só 3 fios direto para ficar mais fácil do cliente ligar lá. Vou estar ligando agora aqui esse motor então. Funcionou belezinha. Corrente 3,2 amperes numa fase, 2,9 na outra, 3,3 na outra. Sendo a carga dele puxa 3,5. Porém tem motores que dão a nominal aí ou perto, porém você bota peso, ele continua dando a mesma corrente, ali a corrente nominal, então ficou bom, tá? Ligar ele aqui. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ensinando a fazer motor aí 2 polo 18 ranhuras, né? Trifásico, camada única. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar a gente. Qualquer coisa, deixa um comentário aí, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!